Ai, gente. Eu tô rindo aqui sozinha. Quer dizer, sozinha não, porque já tá entrando gente aí, né? Que coisa, né, galera? Givanilma, Mili, Magno, Givanilma, falei, né? Cibele. Aí ela chegou. Tá, chega aí, galera. Volta tudo de novo. Agora vai, Cunha! Sua irmã chegou aí e entendeu o que que foi, é? Ai, minha irmã sempre salva. Mas é a sua primeira live da vida, né? A Ah, primeira. que maravilha! Bem-vinda ao mundo enlouquecido das lives. Ó, aqui, ó, a Dália tá dizendo aqui, não aparece a live com Martinha. Acabou de entrar a mensagem dela. Dália, minha sogra, minha ex-sogra. Ah, O pessoal dizendo um parto. Foi um parto mesmo essa foi live. um parto, menina, para fazer isso. Será que eu aviso a ela ali? Vou avisar agora, rapidinho. Porque eu aprendi com essa brincadeira nossa, eu aprendi que eu posso sair do Instagram, fica pausado e eu volto. Eu não sabia disso. Legal? Que tudo! Não, isso a imagem tá perfeita, som, tudo ótimo. Que bom. Perfeito. Olha só, Cunha. Então, gente, essa é a minha linda cunhada, Luísa Prosérpio. O bom da gente fazer pela sua página, Lu, é que os seus amigos vão sendo avisados, entendeu? Estão todos aqui, ó. Guido Rocha, Yoga Sim, amiga minha que faz o yoga para gestante maravilhoso. Ana Flávia também, que tá com um bebê com 5 dias mais Ah, velho que o meu. É, galera, tá todo vai mundo aí. chamando. Manda esse aviãozinho aí para os amigos, para as amigas e vai Mano, chamando todo mundo. Você tá me Ana, ouvindo? Tá, eu tá, tô. tá tudo bem, né? A Ana Lu, enfermeira também, que é uma prima minha, que faz consultoria de amamentação, ou seja, todo o pessoal ligado ao Mayumi Almeida, mamãe também. Ai, que delícia! Então, vamos começar essa conversa que eu estou muito interessada. Então, gente, a Lu acabou de ter neném com meu irmão João, meu sobrinho Martinha, coisa mais linda do mundo. Depois eu vou postar aí uns vídeos e umas fotos que eu fiz a semana passada com ele, muito fofo. E aí, a gente estava, né, junto pessoalmente a semana passada lá na casa dos meus pais. E aí eu me senti um chamado muito forte de ter essa conversa com a Lu aqui em público, porque essas questões da maternidade são muito importantes. Muita gente fica querendo saber, fica querendo informação, querendo compartilhamento. Eu mesma aprendi muita coisa sobre maternidade depois que eu tive o Guilherme. Assim, depois que eu tive o Gui, que eu conheci doulas, que eu acompanhei reunião de mulheres grávidas, eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Graças a Deus, eu sou filha de Dona Alba, que teve os 5 filhos de parto natural, assim, sem nenhum, né, sem nenhuma questão, sem nenhum problema. Então, minha mãe foi aquela mulher, assim, que tinha que ficar prendendo, apertando a perna para o filho não nascer no carro, né? Para dar tempo de chegar no hospital. Então, minha mãe teve 5 filhos de parto natural, assim, com muita facilidade. Claro, desafios e tal, mas sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Então, eu já tinha um preparo natural para não achar que o parto fosse ser um bicho de 7 cabeças. Mas, por exemplo, se a gente quiser começar do começo essa conversa, no ano que eu decidi ter o Gui, eu tive 2 abortos espontâneos. E eu sofri muito com aqueles abortos. Eu não sabia que isso era uma coisa natural. Então, assim, depois que aconteceu comigo, a minha mãe e várias amigas minhas tiveram essa experiência e eu já sabia que isso é normal. A minha mãe até falava, é o corpo ensaiando, filha. O corpo tá se preparando para o parto que vai acontecer até o final. Ele está se preparando, ele está ensaiando essa gestação.
Mas eu lembro que a primeira vez que eu perdi, eu sofri muito, assim. Foi um drama, porque eu falei, caramba, tem alguma coisa errada comigo. E não, isso é natural, né? Então, não sei, Lu, se você quer falar. Tem uma coisa também que é interessante a gente abordar nesse início, que é a decisão de ter filho, né? Então, assim, eu tinha medo. Eu até foi bom eu ter filho com 37, eu gostei de ter filho mais madura, mas assim, no meu primeiro casamento, eu tinha medo de perder a minha liberdade, né? A gente como atriz também, a Lu é atriz também, cantora, eu ficava preocupada de, poxa, eu vou ficar grávida, eu não vou poder me dedicar ao meu trabalho. Eu ainda estava muito apaixonada pelo meu trabalho, não queria dividir com outras coisas. E foi bom eu fazer essa escolha, porque filho não é brincadeira, realmente precisa de uma dedicação. Mas eu queria que você, se eu quiser compartilhar como é que foi para você essa decisão. Quero sim, Cunha. Eu nunca tive criança na família, então nunca tive essa vontade de ter filho, né? Sempre fui daquela pessoal cachorreira, sempre gostei mais de cachorro. Mas criança não era uma coisa que eu tinha assim, esse sonho, esse romance. Mas quando eu conheci João, eu senti uma coisa diferente. Achei que ali podia. O amor estava me chamando para um novo lugar. E a minha vertente filosófica sempre foi muito forte, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vamos, qual é o sentido da vida. E eu sentia que nessa história de ter filho, algo me chamava para essas. Me dizia que algumas dessas respostas eu poderia tentar, né, responder. Claro que no final das contas a resposta acaba sempre sendo amor. Mas a maternidade, para mim, eu vislumbrava como uma forma de eu aprofundar nesses mistérios aí. Mas ficava na dúvida, né? Primeiro, se nossa relação estava madura o suficiente, se tinha estrutura suficiente financeira, essa questão do trabalho de atriz, porque você vive muito com sua imagem. Eu ficava, meu Deus, será que vai me mudar completamente? Ou será que vai me impossibilitar o meu tempo? Então, foi um pouco assim, a gente resolveu ter. João também, né, tinha um pouco de medo, para o homem também tem esses medos, né, não sei, bom, aí você pode fazer uma live com ele, mas cada um, né, tem, culturalmente tem os seus medos, e quando resolvemos ter, foi assim, de uma hora para outra, né, tirei o DIU, achamos que ia demorar 6 meses e foi 10 dias depois, então o mistério já começou a partir daí, né. Você sabe que eu tive até, você falou isso agora, eu me lembrei. Eu também, primeiro, com 35 anos, eu já achei que eu não ia mais ter filho, que estava tudo bem, deixa para lá, eu tô bem, tô feliz. Esquece isso, né? Apesar de ter passado a vida achando que eu ia ter um monte de filho, mas isso não era uma questão pesada para mim. Eu não tinha um apego, eu preciso ter um monte de filho. Eu não estava casada com 35 e eu estava bem, eu estava feliz, estava levando a vida com uma leveza, falei, tudo bem, não vou ter filho, não tem problema. Só que aí eu conheci o Duca e ele veio com muita vontade de ter filho. E aí eu lembro que aí eu botei DIU, depois tirei, enfim, essas coisas, né? Essa dúvida, esse medo. Eu não tinha medo de meu corpo mudar, porque eu via que minha mãe recuperava e ficava, Nossa. né? Uau, Então, assim, eu não tinha esse medo, mas eu tinha medo de, durante 2 anos, pelo menos, ter que me afastar do meu trabalho. Então, foi bom eu ter tido com 37, porque eu me afastei do trabalho, de fato. Eu me dediquei só a isso. Mas hoje eu sei também que não precisa, né, Cunha, a mulher se afastar completamente. Eu até escrevi o argumento de uma peça que a gente encena há 12 anos, que trata desse assunto, né? A família, trabalho, mulher tem prazo de validade para ter filho e também para começar uma carreira, ou pelo menos esses eram os paradigmas antigos, né? Prazo de validade para começar uma carreira. Hoje eu não acredito mais nisso, né? Eu escrevi meu primeiro livro com 50, estou no segundo e eu acho que vai ter aí, sei lá, umas dezenas de livros para serem escritos. Então isso é bobagem. Mas o prazo de validade para ter filho é real, né? E aí eu lembro que um dia eu quis ficar sozinha. Eu lembro muito disso. Eu quis ficar sozinha e passei uma tarde toda sozinha.
tendo essa conversa com a minha alma, com o meu coração. E eu tive um contato com o Gui. Eu me concentrei, assim, eu fiz uma meditação e eu senti uma mensagem que era de que um menino estava pedindo para chegar. Eu tive esse contato com uma, sei lá, com uma essência masculina que estava pedindo para chegar, como se fosse mesmo um menino que queria chegar no meu ventre. Foi muito forte, muito forte. E aí, naquela tarde, eu tomei a decisão, vou ter filho. No momento que eu tomei a decisão, aí essa vontade chegou assim, muito forte, né? Muito plena. E aí, pronto, né? Rapidinho eu engravidei, perdi. Aí foi assim um drama, sofri, sofri, sofri. 6 meses depois, sem estar tentando, porque eu queria dar um tempo de 1 ano, engravidei de novo, perdi de novo, a segunda vez. E aí, na terceira vez, deu tudo certo, mas eu já estava assim, bem, né, calejada, já não contava para todo mundo, deixa eu me cuidar um pouco, estou com 37 anos, deixa eu ficar quietinha, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas como é que foi para você, assim, a gravidez? Eu lembro que você estava no meio de um trabalho, né? Nossa, eu te falei que engravidei 10 dias depois de tirar o DIU, mas eu não sabia, né? Bom, eu descobri lá pelo terceiro mês, e no terceiro mês eu estava fazendo uma série policial. Eu fazia aula de Krav Maga, eu chutava a porta, eu pegava a arma na mão. Então, tipo, eu tinha várias cenas de biquíni. Então, quando eu descobri, eu achei que eu estava com algum problema. Eu achei que eu estava doente, né? Eu achei que estava com alguma doença, porque estava com muita azia, estava com dor de barriga, estava com enjoos, gases. Eu tinha muito gases. E aí eu, bom, tô doente, mas eu não, como eu estava no meio das gravações, você sabe como é uma loucura, né? Gravar série. Eu falei, só vou poder ir para um médico depois das gravações. Só que começou a piorar muito, até assim, eu achar que podia trabalhar as gravações. E aí, por algum momento, eu falei, sabe que eu tô grávida? Porque eu comecei a enjoar. Fui na farmácia, comprei 3 testes. Os 3 deram positivo assim, na mesma hora. Quando eu contei para João, me acabando de chorar, desesperada, porque eu achei louca, não tinha nenhuma noção que ia nascer no dia seguinte, a barriga, né? E eu falei, meu Deus, o pessoal da série vai me matar, porque ainda tem não sei quantas semanas, acho que 1 ou 2 semanas, e a barriga vai crescer e eu não vou poder mais gravar. Louca, né? No final das contas, deu super certo a série. Quer dizer, já pro finalzinho a barriga estava proeminente, mas Marcelo, que era o diretor de fotografia, botava sempre uma bolsa assim na frente. Demos um jeito. Com quantos meses começou a aparecer a barriga? Nossa, acho que a minha barriga com uns 5 meses. Com 5 meses. Né? Não Eu deu. lembro que eu ficava assim, empurrando a barriga para as pessoas verem que eu estava grávida, porque não dava para ver. Nossa. Só E com... eu detestei, viu, Cunha, ficar grávida. Porque a gente sempre fala uma coisa assim romântica. Provavelmente a sua foi maravilhosa. Mas aqui tem muito mito e muita romantização. Assim, não é toda mulher que gosta de engravidar, não é toda mulher que gosta de parir, não é que toda mulher que gosta de amamentar. E minha gravidez, o pessoal fala, você tá sentindo como? Eu falava assim, sabe aquele filme da Sessão da Tarde, A Mosca, que de um homem se torna uma mosca? Sou eu. Eu me sinto assim, virando um ser completamente estranho, com cor de gases. E, nossa, claro que teve uma hora que eu comecei a curtir o barrigão, né? Achava engraçado, assim, até como atriz. Eu estava em cena com o musical, então a gente brincava com esse barrigão. E mexer um pouco com a nossa vaidade, né? Porque por mais que a gente faça 1000 personagens, tem essa coisa da vaidade. Então foi muito importante para mim essa barriga. Não, eu lembro que aconteceu uma coisa comigo, assim, bem dramática, porque os 2 primeiros meses eu enjoava demais e eu não conseguia comer. Eu lembro que eu só conseguia chupar laranja, assim. Eu chorava, eu falava, meu Deus, eu não consigo comer. Pra você ter uma ideia, nos 2 primeiros meses eu emagreci 3 quilos, que eu não conseguia comer, de tanto enjoo. E até isso foi um sinal que eu falei, caramba, agora vai dar certo, né? Porque as 2 que eu perdi, eu não enjoava, eu não sentia nada. Então, realmente, eu acho que não eram gravidezes que iam adiante.
Mas aí eu emagreci, né? Não conseguia comer de jeito nenhum. Aí olha só, eu já estava traumatizada com a história de perder. E aí teve um dia, Cunha, que eu acordei. Não, essa história é bizarra, assim. Eu acordei, eu me olhei no espelho e lá em casa a gente não tem barriga, né? A gente tem essa barriga invertida. E quando eu me olhei no espelho, eu não tinha nenhuma barriga, ela estava assim para dentro. E aí eu pirei, né? Eu falei, meu Deus, eu perdi de novo, eu perdi de novo, fiquei desesperada. Liguei para minha médica, para Bernadette, Bernadette, eu perdi, já liguei chorando, né? Ela, calma, Ingra, calma, vamos fazer ultrassonografia, vai lá, faz. Depois você leva a requisição. Eu cheguei na clínica chorando, assim, aos prantos, jurava que tinha perdido, né? Aí o médico foi lá fazer a ultrassonografia, olhou, Ingra, tá tudo ótimo, olha o coraçãozinho dele batendo. Eu, menina, eu chorava, chorava. E aí, então, esses traumas, né? Se alguém chegasse perto da barriga, eu já ficava assim, aflita, sabe? Mas tudo bem, assim. Depois, no quarto, quinto mês, quando engrena mesmo, tem a coisa do peso, né? Tem alguns desafios, mas aí eu não enjoava mais, né? Aí eu ficava curtindo o tamanho da barriga. Quando completou 8 meses, eu caí na rua. Quer dizer, eu quase caí. Eu quase caí. E aí, para não cair com a barriga grande, eu travei, eu trinquei um osso do pé. Eu fiz um esforço, assim, eu me entortei toda e trinquei um osso do pé, assim, quase quebrou, deu uma trincada. E aí eu não conseguia pisar. Aí o médico falou: ó, você vai ter que usar muleta. Eu falei: não, eu não vou usar muleta. Eu não conseguia andar de muleta. Eu falei: eu vou cair com essa muleta. Então eu fiquei o último mês sentada, eu não me mexia. E isso até foi bom, porque o Gui nasceu 15 dias antes do previsto. E o fato de eu ter ficado sentada o último mês, eu acho que ajudou a segurar a barriga, porque eu vivia para lá e para cá, fazia caminhada todo dia. Imagina. Me mexia direto. Como é que foi para você? Você se exercitou durante a gravidez? Nossa, demais. Até, sabe, até o dia do parto, né? Eu pensava assim, bom, se eu não me exercitar, como é que eu vou conseguir parir? Sim. Né? Eu não via outra forma. Eu me lembro de, já na pandemia, né, que foi meu derradeiro mês de gravidez, já foi na pandemia, eu me lembro eu agachando na farmácia, assim, para pegar um produto, e o rapaz falou: a senhora não quer ajuda? Eu, não, tá tranquilo. E sempre era uma coisa que as pessoas vinham me ajudar, eu falava: não, gente, olha, tô normal, não tô, né? Claro que sentia mais peso, eu engordei 20 quilos, então tava Eu bem engordei pesado. 12. Eu engordei 12. É. E você se preparou. A Dália até chegou aqui, ó. Tá dizendo, Luísa, que bom ver você. A Dália Oi, daqui. Dália! Viu, Lu? Você. A Dália até ela falou aqui, me lembra o quê? Deste episódio. Ah, ela lembra do episódio que eu achei que tinha perdido o Gui. Fiquei em pânico. Ai, meu Deus. Ô, Lu, e você se preparou para o parto natural com acompanhamento de doulas, essas coisas, né? Você não quer Nossa, compartilhar isso? quero. Esse eu quero muito compartilhar, porque sei que tem muitas mamães ainda aí no futuro. E foi uma experiência muito legal, né? Foi a coisa mais legal da gravidez, da maternidade até agora, né? Porque eu tenho 40 dias de mamãe, assim, 40 dias de bebê, mas a preparação para o parto, o meu parto natural foi muito legal, o empoderamento que isso me deu, né? Foi muito importante. Eu não tinha muita noção, né, sobre como ter filho. Enfim, aí numa conversa com uma amiga, ela começou a me falar sobre parto ativo. Me falou de um grupo de parteiras obstetras aqui de Salvador chamado Sobreparto, @sobreparto, quem quiser ver no Instagram. E é do pessoal do parto natural e mulheres extremamente competentes que têm esse ideal do parto protagonizado pela mulher. E dentre um monte de informação que eu via sobre parto, aquilo começou a fazer muito sentido. E resolvi procurar a obstetra Marilena Pereira, né, que é uma das fundadoras desse grupo, uma mulher super conhecida, famosa aqui em Salvador pelo parto natural, junto com a enfermeira Tanila, lá da Sobreparto, e uma doula chamada Thaís Bandeira, que é dançarina. E foi incrível, Cunha, porque nesses 9 meses, eu e João, né, que também foi meu marido, foi muito participativo, assim, eu digo que ele pariu comigo.
Por mim, ele estava aqui comigo contando tudo isso, porque foi tudo realmente muito junto. E nesses 9 meses, assim, de ida à obstetra Marilena, os encontros com a doula Thaís, me senti muito segura. Eu que morria de medo de parir, porque a gente faz essa ideia, né, de que parto é dor, de que parto é lascação, de que tem medo. Para Então, mim eu não tinha isso, né? A minha experiência era com minha mãe era de facilidade, então isso ajudou muito. você não tinha isso, mas eu, como a maioria das pessoas, tinha essa ideia terrível do parto. E já no primeiro mês de contato com essas mulheres superpoderosas, elas transformaram o meu medo e a minha insegurança em empolgação. Em um mês, eu estava empolgada para parir. Eu tô falando sério. Quando eu via falar de Partolândia, eu ficava assim, nossa, vai ser incrível. E a gente adorava ir para os consultórios. Marilena mostrou para a gente que um pré-natal é muito mais do que anotar a medida de barriga, do que fazer exame, né? É se preparar psicologicamente, entender o que aquilo significa na vida de uma mulher, na vida de uma família, na vida de um homem, no que tudo aquilo podia significar para mim. E eu botei na cabeça que eu queria um parto natural e sem anestesia no hospital. Porque normalmente quem faz sem anestesia quer fazer em casa, enfim. E foi exatamente do jeito que eu queria. Foi um Sim. parto que foi muito difícil, né? Teve muita dor, mas não teve sofrimento. Foram 20 horas de dor, 20 horas que as meninas, Marilena, Tanila e Thaís, ficaram do meu lado, né? Mostrando que eu era capaz, me dizendo que meu corpo era capaz daquilo, que não tinha o que duvidar. Então eu digo para elas às vezes que eu terceirizei a minha insegurança. Quando eu vinha alguma insegurança na minha cabeça, eu perguntava, tá tudo bem? Elas iam, tá tudo ótimo, fica tranquila. E aí eu fui aguentando, olha, foi muita dor no meu caso. Eu sei que tem mulheres que acham não, que não sentem dor, que sentem prazer, que é tudo muito fácil, mas no meu caso teve muita dor. Mas foi uma experiência que eu transcendi a dor, né? E no final Não, das contas, não, tem muito muita empoderador. Sim, a gente até conversou um pouco antes da live, né? Assim, tem muita mãe que tem mulheres que não querem ter filho, tranquilo, isso, né? Assim, isso não é uma coisa determinante, vou ter filho, preciso ter filho. Eu mesmo tinha uma relação tranquila com isso. Graças a Deus que chegou o Duca e que eu tive o Gui, porque, tipo, o Gui, assim, é uma fonte de amor na minha vida, né? Assim, graças a Deus que eu, né, fui levada a querer mesmo porque, enfim, já estava com atenção em outras coisas. Mas tem mulher que tem muita dificuldade na gravidez, na amamentação. Eu quero só compartilhar uma coisa, e depois a gente pode chamar João, né? Porque eu acho que essa questão dos homens participando é muito legal. Tem muita gente aí falando coisas, fazendo pergunta e compartilhando que eu não estou trazendo ainda. Gente compartilhando que teve também aborto espontâneo, a Kidália falando, a dor é a contração, é uma tensão de cólica menstrual potencializada justamente para expulsar o bebê. Então aqui, Olha, ó, eu o vou Marcos, pedir licença só para botar um peito aqui lá de fora. bota Vem, aí no amor. peito no meu sobrinho. Ai, deixa eu ver ele um pouquinho. Josi, Ai, gente, esse sobrinho é a pode, coisa vem. mais fofa. Você tá É, falando do pai, o pai chegou na hora certa para falar, eu vou ficar ali amamentando. Você me dá não, licença fica só um do lado do a um outro. do lado do outro? Tá. É. Ó, gente, esse é o meu irmão João, pai do Martim, marido da Lulu. Lu, esse negócio aí de botar, de apoiar o bebê, caramba, isso ajuda muito, né? Gente, bom demais. Não existe, Ateliê Cerejinha. não existia Não. isso na minha época. Agora eu vou te falar que eu fiquei com um braço lindo de carregar o bebê para amamentar, sempre com aquele bebê ali no braço. Eu fiquei com o braço todo desenhado. Ai, gente, olha a coisa mais linda. Ai, meu Deus do E como é que você céu! adivinha essa coisa tão linda? É muito lindo, é o esquimó da família. Eu sou a Tidinha. E sabe que Ingra é minha madrinha, né? E se não fosse Ingra, a gente não tava aqui, né, Cunha? A gente é ela e meu irmão João, gente. E Martim não existiria também. Ah, é verdade, o Martinzinho não estava aí. Bicho lindo, gente, ele é muito fofo. Viu, Cunha? Mas o que aconteceu que eu queria compartilhar é que eu tenho uma amiga que é doula, até já tem alguns anos que eu não encontro com ela. E a. Como é o nome dela?
esqueci agora. Mas eu passei um período em São Paulo, fiquei alguns meses em São Paulo e acompanhei reuniões que ela fazia com mães grávidas, que eram mães que ela ia fazer o parto, né? E aí eu percebi que tem uma preparação emocional, espiritual para fazer o parto natural, né? Que durante aqueles meses de acompanhamento, ela trabalhava todos os nãos internos, todos os medos que aquela mãe tinha, porque a mãe ou porque a avó, porque a bisavó tinha tido algum trauma no parto, na amamentação. Ô, João, olha, cheio de bigode. Botou o boné e tudo. Por que botou boné? Ele O tá de cabelo tá formato. bagunçado. Eu ainda tô meio dormindo. Ah, Aqui é maternidade real, apesar que a gente tá... Hoje não sei como é que ele não chorou, abriu o begueiro, que é a hora dos um gatos. pouquinho aí, João. E aí eu lembro que nessas rodas de conversa, os pais faziam parte, porque o que eu percebi? Se a mãe tem algum tipo de medo, se o pai tem algum tipo de medo, isso já bloqueia o parto natural. Eu percebi que se eu tivesse tido esse acompanhamento durante os 9 meses, talvez eu tivesse uma outra disposição de todo o meu ser. Ai, meu Deus Ele do não céu. tá querendo mamar, quer ficar ouvindo você. Ele quer me ouvir, né, meu sobrinho lindo? A carinha dele, gente. Sim, me E aí, conta. ai, peraí, vou desativar os comentários 1 minuto para as pessoas verem ele. Ai, gente. Oi. Oi, Martim. Oi, Tá bom, cara. Oi, ele tá buscando alguma coisa mesmo. É sua Dindim. A primeira, Falando, filho. a primeira live da vida. Eu tô numa live. Gente, ai, eu tô aqui muito com vontade de apertar essas bochechas. Sim, mas aí tem esse trabalho de acompanhamento. Cileia, lembrei o nome da minha amiga, que ela é muito querida. Ela é doula, né? E aí tem esse acompanhamento que vai curando todos esses nãos, todos esses medos ancestrais do sistema da pessoa, né? Eu lembro que eu falei para mim, quando as minhas irmãs Cândida e Flor não conseguiram ter natural e sofreram, eu pensei, eu não vou sofrer. Se não der para ser natural, tudo bem, eu vou fazer cesárea e não vou sofrer com isso. E o que aconteceu foi que eu não tive dilatação, não entrei em trabalho de parto e já tinha rompido a bolsa. E aí, a minha médica, depois de 12 horas, falou: Ingra, eu tô preocupada porque já rompeu a bolsa. Eu sinto muito, mas eu tô achando melhor fazer a cesárea. Ela estava muito preocupada com isso, que ela sabia que eu queria o parto natural. Mas eu falei: imagina, Bernardo, tudo bem, vamos fazer cesárea, assim, eu não sofri nada com isso. Já estava internalizado que se fosse cesárea, tudo bem. Mas eu não tinha me preparado para ser natural mesmo, assim, emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Eu tinha medo demais de cesárea. Depois que eu entrei nessa história de parto natural, eu não queria nem ouvir falar. E uma das coisas que eu percebi que eu tinha que também aceitar essa possibilidade, né? Que se acontecesse. Mas eu queria dizer uma coisa de que é importante o evento do parto, que deveria ser natural, foi um evento que se tornou muito medicalizado, infelizmente. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o ideal é que a porcentagem seja de 10 a 15% a cesárea. Né? E isso não existe. No Brasil, muito mais, mas muito mais do que isso, as pessoas fazem cesárea. E a cesárea tem muitos riscos. A cesárea é uma maravilha, realmente, nos momentos, como você falou, que ela é necessária, ela salva vidas. Mas ela não é o que a OMS indica e, infelizmente, muita gente ainda faz. Uma dica para as mamães futuras, se você quer fazer parto natural e você não sabe quem será a sua obstetra, porque, assim, tem muita gente, viu, Ingra, que diz que faz parto natural, chega na hora H, não faz. Porque não quer esperar, porque, né, não quer ficar lá perdendo tempo, digamos assim. Então, para quem quer... Um parêntese aí disso que você está falando, a minha mãe, ela conta que teve parto, que ela não tinha dilatação e o médico fez empurrou a barriga, fez uma massagem e ela dilatou. Então, assim, dependendo do médico, ele pode induzir essa arrumação física para o bebê nascer.
é que hoje a maioria não sabe fazer isso, não sabe essas manobras, né? De fazer uma dilatação acontecer, de fazer um trabalho de parto acontecer. Então, claro, fica todo mundo de braço cruzado esperando e o trabalho de parto não segue, a pessoa vai né, e faz cesárea. Eu acho que comigo aconteceu um pouco isso. Foi falta de preparação emocional. Eu não estava intencionada 100% para o parto normal, entendeu? Ou também você nunca vai saber o que É, aconteceu, o que poderia ter acontecido. Foi o que era possível, né? Assim, de 5 anos para cá, ou de 10 anos para cá, as coisas mudaram muito. A conscientização, o empoderamento das mulheres, porque o parto não é um evento médico, é um evento da mulher, onde a mulher é protagonista, e é um evento que deixa a mulher muito segura de si, assim, capaz de qualquer coisa. São vários os relatos, muito orgulhosa do que acabou de fazer. E uma forma das mulheres que querem ter parto natural hoje em dia, para saber quem é obstetra, é você perguntar para sua obstetra, seu obstetra, quantos partos naturais ele faz por mês e quantas cesáreas. E se ele faz cesárea eletiva, assim, eu acho que tem pouquíssimos casos que você tem que fazer a cesárea eletiva, alguns casos raros, mas você, sem entrar em trabalho de parto, a pessoa já marcar uma cesárea, ela tá já definindo para ela um risco desnecessário, né? Porque são vários os riscos da cesárea, de hemorragia, de problema com a anestesia, fora que interfere na amamentação, né? Às vezes no desenvolvimento da criança. Então, se você quer fazer um parto natural, pergunta para o teu obstetra, para a tua obstetra, quantos partos naturais se faz por mês, quantas cesáreas. Se ele não responder, pergunta lá na secretária, e aí, tem alguma cesárea marcada para o próximo mês? Se tiver já marcada umas 4, 5, esquece. Essa pessoa não é do parto natural. E vai atrás de pessoas que vão. Porque não é só no hospital, desculpa, não é só no particular que você tem acesso a essas pessoas, né? Aqui em Salvador tem a Mansão do Caminho, que você paga muito pouco para ter acesso a isso. Tem pessoas da Sobreparto também que trabalham em hospitais públicos. Enfim, tem que ir atrás, descobrir. Tem outros grupos também, né, a favor do parto natural. Hoje em dia na internet tem muita opção. E tem uma coisa também que as doulas, até quando ela faz uma cesárea, elas têm uns procedimentos, tipo, se o bebê saiu de cesárea, não teve todo aquele esforço para nascer, né, por baixo, pelo lugar natural, as doulas, elas fazem uma massagem que equivale a todo aquele trabalho que eles não tiveram. Então, assim, João tá aí. Quer falar, João? Como é que foi para João estar do lado de Luísa ali na hora do parto? Lulu foi uma grande heroína, viu? Porque a fase ativa do parto, que é aquela fase mais intensa, durou 9 horas. Mas juntando com a fase latente, foram mais de 20 horas de parto. Ou seja, Luísa começou a fase latente 3h30 da manhã e a gente foi ter o bebê 23h54. Ou seja, foi uma epopeia, assim, o dia todo, tendo contração, depois para a contração, aí vai, pega o contador de contração, marca, aquela coisa, né? E depois a gente ficou a boa parte do tempo aqui em casa por conta dessa coisa do coronavírus, né? A nossa médica obstetra, ela nos aconselhou e a gente adotou esse procedimento de só ir para o hospital no derradeiro momento, assim. Então, quando a gente foi para o hospital, Luísa já estava com 8 centímetros de dilatação, mas mesmo assim a gente ainda teve que ter bastante paciência, assim, é um trabalho de equipe realmente, porque a mãe, que é o personagem principal do parto, ela tem que estar imbuída dessa fé, né, dessa energia, mas se não tiver uma rede de apoio assim em torno, um pai, uma doula, uma obstetra engajada no parto natural, as coisas não acontecem. A gente viu vários relatos assim que por uma palavra de uma pessoa, a mãe já sai daquela sintonia do parto natural e o parto já desanda, e aí daqui a pouco
tem que partir para uma indução, a indução não funciona, e daqui a pouco já é uma cesárea. Então, são coisas assim muito delicadas, né? E você acompanhou também, né, João? Toda a preparação com as doulas, durante todo o processo da gravidez, você acompanhou também, né? Acompanhei as rodas de Não, porque gestante. quando eu participei dessas rodas, o Gui já tinha 10 anos, 11 anos, era o pai e a mãe, né? Os dois ali, porque às vezes o pai também tem questões com o parto natural. E aí ele vai transmitir essa dúvida, esse medo para a mulher, né? Então, assim, mesmo que ele não participe com o corpo dele, na energia ele tem que estar completamente confiante, né? Olha, ele participou com o corpo dele. Isso eu vou falar porque ele é muito modesto. Mas João, eu digo para ele, ele pariu junto comigo, Ingra, porque assim, não teve um ultrassom que eu fui que ele não tivesse do lado, não teve uma consulta que não teve uma roda de gestante. E no dia do parto, ele não piscou. A enfermeira Tanila falou assim: João, vai descansar porque pode demorar. Aí ele disse: ah, tá bom. Ele deitou na cama, mas não conseguia. E aí voltou. E passou essas 20 horas comigo, assim, quando eu buscava um olhar, lá estava ele me olhando, está precisando de alguma coisa. Até contração, ele, né, porque hoje em dia as doulas ensinam como é que o pai pode participar da contração, então eu me jogava em cima dele, e aí apertava ele coitado. Na hora do expulsivo, né, que é a hora que o bebê sai, nossa, que coisa. Perguntaram para ele: João, você quer segurar seu filho? Ele disse: não, eu vou ficar aqui com minha mulher. Oh. E aí, foi lindo, nunca vou esquecer. E aí eu agarrava, né, sereio? Eu tava com a unha assim, pegava um dele, mas não sei como é que não sangrou a mão dele. Toda a dor que eu senti, eu fui passando para ele. E Mas aí, você... parimos juntos, foi isso. Sabe que o Gui, a gente tinha, acho que principalmente o Duca, tinha medo de que trocassem ele na maternidade, né? Aí, quando eu parei, você sabe dessa, João? Aí o Duca não desgrudou dele, não. Ele foi assim numa sala tomar banho, o Duca foi lá, Duca que deu banho, né, nele. E aí tinha uma coisa legal que, assim, durante, acho que principalmente os primeiros 2 meses amamentando, eu nunca levantei à noite para pegar. E até de dia também era raro eu levantar para pegar o Gui. Porque, assim, a única maneira que o Duque encontrou de participar ativamente era botar o Gui no meu peito e botar no berço de volta, né? Então, assim, esse era o trabalho dele, era trazer o Gui para mim, trazer e levar, trazer e levar. Então, assim, os pais vão encontrando uma maneira de aproveitar e de participar, né? Coisa que antigamente os pais não iam no hospital. Assim, eu lembro da Dália dizendo até que ela gostava de ir para o hospital sozinha, porque não era da cultura os pais estarem juntos, né? Então, olha que maravilha hoje os pais, hoje com aquele negócio, aquele baby sling, não sei como é que chama, o filho, o bebê Sling. fica na barriga. Sling. O slinger, o bebê fica na barriga, o pai pode sentir, claro que não é a mesma coisa, mas pode ter uma sensação do peso, daquele contato assim, muito íntimo com o bebê, né? É muito lindo isso. E a amamentação, Cunha, como é que tá isso aí? Olha, hoje alguma coisa aconteceu aqui que o bebê tá, acho que ele sente, sabe, quando tem alguma coisa diferente na rotina. E a amamentação tem sido isso, Cunha, rotina. No início foi muito difícil. Eu me preparei muito bem para o parto. Assim, meu parto foi me deu aquela sensação de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Realmente me sinto muito orgulhosa. Eu digo que virou um troféu. E a sensação é de ser gloriosa mesmo. Mas para amamentação eu não me preparei nada. Nossa, claro, eu li algumas coisas, ouvi podcast e tal, mas a realidade é outra coisa. Eu digo para o João que é como aprender um instrumento musical, como você tocar um violão, tocar uma flauta, porque tem toda uma prática manual que não adianta a teoria, né? E talvez eu acho que é até mais difícil, eu diria que é mais difícil até do que parir, porque parir é um dia só, né? Amamentar é muito tempo, então foi difícil. Eu tive muito leite, aí o bebê estava cheio de leite, ele não conseguia engolir, aí a gente conseguiu uma consultora de amamentação, isso foi muito legal, que ajudou a gente. E a partir daí também essa outra mulher que entrou, né, na nossa experiência
é, veio a somar e a salvar mesmo a gente, porque quase tive mastite, enfim. Agora ele está com 40 dias, está muito mais tranquilo, mas tem todos os horários. Tanto que eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer essa live? Porque o horário dele de mamar é 4h30. Minha mãe brinca que eu sou mãe general, que tem uns horários. Aí ele tá mamando agora, 5h15. Mas ele não pede fora de hora, não? Pede. A gente faz livre demanda, né? Que é o que a galera indica mais, porque tem a ver com a criação com apego, attachment parenting, que a gente é uma linha que a gente segue, de que o peito ele não alimenta só de leite, ele alimenta também de amor, de afeto. A criança precisa de tudo isso, né? Sim. Mas hoje, como tem a Din-Din que tá falando aí, ele tá ouvindo, ele tá aqui mega preguiçoso para mamar, porque ele tá, tipo assim, com o olho enorme, ouvindo. Ah! Ai, gente, a coisa mais linda do mundo. É, muito fofo mesmo. Mas você sabe que aí, então, a amamentação, essa para mim foi assim a parte mais maravilhosa e plena e deliciosa do planeta. Eu lembro que a amamentação do Gui foi assim um período onde eu me senti mais plena na vida inteira. Assim, a hora que o Gui pegava o peito, assim, o mundo podia acabar, porque eu tinha assim uma alegria na minha alma de dar de mamar, que era uma coisa inexplicável assim. E aí, com 11 meses e meio, eu peguei um trabalho onde eu ia ter que ficar 5 dias. Durante uma semana por mês, eu ia ter que ficar 5 dias fora. E aí, para ficar 5 dias fora, eu teria que desmamar o Gui. Porque eu tinha tido uma experiência de ficar 24 horas fora, fui fazer um trabalho em São Paulo e eu não aguentei a dor no peito cheio de leite. Assim, eu voltei 24 horas depois, tinha deixado várias mamadeiras para ele do meu leite. E aí eu cheguei com o peito assim explodindo, dores. Essa é engraçado. Eu no aeroporto de São Paulo, voltando para o sul, eu entrei no banheiro e apertava o peito assim. Eu me ordenhei no banheiro do aeroporto, molhando o chão assim, porque eu não aguentava de dor. Aquele peito entupido de leite 24 horas depois. E aí ligando assim, não dá nada para ele, que eu tô chegando com o peito cheio. Então, assim, eu vi que não dava para passar de 24 horas sem dar de mamar e pode inflamar, e depois para até de produzir, se eu não me engano, enfim. E eu tinha muito leite. O Gui, nesses 11 meses e meio que ele mamou, ele não bebia nem água. Ele até brinca que ele não se acostumou a beber água porque eu não dava água. Mas é porque ele não pegava mamadeira, ele não pegava bico, ele só queria o peito. Uma loucura. E aí eu lembro que quando eu desmamei ele com 11 meses e meio, eu queria ter amamentado mais tempo, mas por causa desse trabalho eu desmamei. Aí ele chorou 2 dias até pegar a mamadeira, mas eu chorei 2 semanas sem parar. Eu não me conformava que eu tive que desmamar o Gui com 11 meses e meio, porque eu queria ter amamentado mais. Assim. Minha mãe tinha amamentado 5 filhos até quase 2 anos de idade. Então, assim, eu tinha todo esse romantismo que eu queria cumprir, mas também paciência, né? Tipo... Olha, Marcelo Prado, que é o diretor daquela peça que você assistiu, Simplesmente Ela, está dizendo aqui, cena de filme de Almodóvar, ordenha no aeroporto. Nossa, foi bom super demais. Eu nunca vou me esquecer, eu lá... E dói, ordenhar um peito explodindo dói muito. Mas eu não aguentei. Ai, mas que delícia, né, Cunha? E aí, João, como é que tá agora? O sono, para vocês, o sono é a maior, né, dificuldade, né? Então. Tá melhorando agora porque ele tá começando a estabelecer uma rotina mais previsível, né? Logo nos primeiros dias era muito difícil, porque às vezes ele dormia 1 hora, acordava, aí dormia 2 horas, acordava. Agora a gente está conseguindo fazer um primeiro turno de 4 horas, que é muito bom. É aquele primeiro sono dele ali antes das 8 da noite. Que Deus o mantenha, assim. É. E aí ele acorda outra vez durante a madrugada, assim, sei lá, 1 da manhã, 1h30 da manhã. E aí está sendo mais legal agora, assim. Claro que a gente não dorme tanto quanto a gente gostaria, mas já está bem melhor, assim, depois de um mês, né? A gente Dália tá um zumbi há um tempo atrás.
Dália tá te mandando parabéns aqui. Ah, beleza. Mas eu falei para vocês, né? Quando o Gui completou 2 meses, ele começou a dormir 6, 7 horas seguidas. Ó, Senhor, A, derramai sobre nós essa bênção. Derrama, Senhor. a vantagem é que eu realmente estava só, minha vida era só o Gui, né? Até esses 11 meses e meio era só o Gui. Mas até eu tive uma outra experiência antes de completar esses 11 meses, que eu comecei a ensaiar a peça Inimigas Íntimas. Então, 2 vezes por semana, a Dália tá aí, 2 vezes por semana eu deixava o Gui na casa da Dália por 2, 3 horas. Não, 3, 4 horas ele ficava lá com a Dália para eu ensaiar a peça. Então eu chegava para ensaiar normal, com o peito vazio. E aí, 3, 4 horas depois, eu tava igual uma mama italiana. O Marcelo tá aí, ó. 4 horas depois, no ensaio, eu já tava com os peitão assim explodindo, doendo. Aí tinha que parar o ensaio para eu voltar para casa para dar de mamar. Gente, rapaz, se vira nos 30, hein? Aí, sabe uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois? Porque quando vocês descobriram... Ó, o Marcelo, seu colega de roda de homem, tá aí também, João. Ó, Marcelo vai ter filho daqui a pouco, hein? Túlio, Paizão, Marcelo. ele é meu colega de TSFI. Então, aí eu queria perguntar para vocês, quer dizer, se vocês quiserem compartilhar, que eu achei muito legal, gente, que quando eles souberam o sexo do bebê, eles não contaram para ninguém e eles falaram: basta. A gente não quer falar de sexo do bebê, a gente não quer falar de nome do bebê. Isso é um problema nosso. Não se metam. Como é que foi isso? Eu achei muito legal. Não, a gente não quis saber, porque assim, primeiro a gente queria saber por uma questão de saúde e tal. E aí, quando as pessoas começaram a me perguntar, eu me senti muito invadida na liberdade do bebê. Essa coisa de gênero, sabe? Aí eu falei, aí inclusive um dos testes que tinha, que era a gente fez o NIPT, deu como não sabia o sexo. Aí eu falei, bom, já é um ótimo pretexto para eu não querer saber. Agora nos próximos ultrassons também vou pedir para a médica, a moça das ultrassom não falar, porque isso surgiu até mais de mim do que de João. No início o João estranhou um pouco, depois ele entendeu. Porque eu achei sempre que essa questão de gênero, ainda mais para essa geração, você sabe muito bem, Ingrid, porque você tem um filho, uma geração que está vindo com muito mais liberdade. A gente tem uma tendência a fazer uma associação direta entre sexo biológico e gênero. E não necessariamente tem a ver. Não necessariamente. As pessoas são livres. As pessoas são livres, essa coisa, tudo bem, tem uma essência masculina, essência feminina. Mas, assim, independente do que Martim foi escolher para ele, eu queria realmente dar essa liberdade. Então, foi uma forma também de dizer para os familiares, para os amigos próximos, que isso não era importante para a gente e começar essa discussão, né? Por que é que tem que ser menina veste azul, menina veste rosa? Por que é que alguém dizer, menina é agitada, menina é delicada? Eu nunca tive isso na minha família, sabe? Então, eu achava muito estranho essa curiosidade excessiva sobre o sexo biológico da criança, que, na verdade, ninguém estava querendo saber se era pinto ou se era xoxota. Estava, de alguma forma, querendo rotular o desconhecido, né? Porque a gente tem essa necessidade, é normal. E eu não queria rotular o desconhecido. Eu quero que apenas seja desconhecido e que todos nós que estamos ao redor, a gente possa ir conhecendo ele aos poucos e dando novas referências. Porque, assim, eu, você, João, nós tivemos as referências padrão de gênero, né? Não é à toa que, olha teu cabelo, olha meu cabelo, João de boné, enfim, a gente esteticamente se associa de uma forma, às vezes até no comportamento a gente se limita. E eu vi vários estudos também em crianças que essas questões de gênero, os brinquedos que são dados, as coisas são ditas, isso já vai moldando o desenvolvimento. Eu não quero que meu filho seja moldado no desenvolvimento, eu quero que ele saiba qual é o teto do senso comum, mas que ele vá além desse teto. Isso que você está falando, Cunha, muito importante, porque você sabe que eu estou trabalhando agora na TSF. A gente trabalha muito. João foi para onde? Chegou a minha vovó. salvadora, a vovó. Vem, mãe, aqui, Oi, tudo bom? Oi, tudo bom?
Que bom te ver! E bom também! Cadê Então, você? essa conversa, já estamos há um tempo, daqui a pouco o Instagram vai cortar, gente. O máximo é 1 hora, né? Tô aqui te ouvindo. Tá. Mas pontinha da Sabe, TSF. não, isso é muito importante, porque na TSFI a gente trabalha muito essa questão das invasões. E desde a barriga da mãe, nós somos invadidos por tudo que é da mãe. Isso é natural, né? Mas assim, as emoções da mãe, as crenças da mãe, os medos da mãe invadem o bebê, porque, claro, os dois estão no mesmo corpo, então é natural que isso aconteça. O problema é que a gente se acostumou, como família humana, que a invasão de conceitos, de paradigmas, de modelos de existência, um invade o outro o tempo inteiro e isso é normal. A gente não está atento para entender o que é o meu espaço e o espaço do outro. Então, assim, a TSFI traz isso muito forte, da gente parar, soltar, reverenciar a ancestralidade e soltar essa ancestralidade com todas as histórias, com todas as prisões mentais, porque a gente recebe muita coisa boa também, coisas, né, desafiadoras e coisas boas. Mas tem uma hora que a gente precisa soltar todas essas heranças e descobrir o que eu sou, qual é a minha vibração, o que eu vim fazer no mundo. E não me interessa mais o padrão da sociedade, como eu devo me vestir, como eu devo me... Por exemplo, eu estou deixando meu cabelo branco nascer, já é parte desse processo que eu estou vivenciando na TSFI, porque tudo bem, eu posso até olhar meu cabelo branco daqui a um tempo e falar, não gostei, eu amo meu cabelo castanho, vou pintar. Ok, o adorno também faz parte, é uma ferramenta que a gente pode se utilizar. Mas eu nem conheço o meu cabelo branco, eu nem olhei para ele, eu não conversei com o meu cabelo branco, eu não senti o meu cabelo branco, só porque existe um modelo lá fora de que o cabelo branco, olha, cuidado, não é legal, vai ficar feio. Eu não sei se vai ficar feio. E se eu gostar? É possível que eu não goste, que eu goste do castanho. Porque, por exemplo, eu nunca gostei de cabelo louro, já pintei várias vezes para trabalho. E eu não gosto de mim com cabelo claro, assim. Eu gosto do cabelo escuro, assim, combina muito com a minha essência. Mas eu quero experimentar. Então, essa liberdade a gente vai atingindo. Eu estou atingindo agora, assim, cinquentenárias. Então, é uma loucura isso. É um processo, né? Mas nós como mães, isso também tem mudado muito a minha relação com o Gui, que eu como mãe, ainda bem que o Gui é super lúcido e às vezes eu falava para ele, filho, vamos fazer isso assim, ele falava, não mãe, eu combinei com meus amigos de fazer tal coisa. E eu falava, filho, graças a Deus você não está fazendo o que eu quero. Não faça o que eu quero, pelo amor de Deus. Então, assim, eu comecei a abrir meu olho para não querer desejar que o Gui seja assim ou assado. E aí, mais uma coisa que eu quero trazer aqui, que eu lembro que quando eu vi que o Gui era menino e tal, eu comecei a ler uns artigos sobre sexualidade no aspecto físico, as manifestações da sexualidade, e eu descobri que, por exemplo, o hermafroditismo acontece, em cada 1.500 bebês acontece um hermafrodita. E o que acontece é que as famílias tomam a decisão de fazer uma cirurgia ali para o filho não ficar com essa sexualidade diferente. Confusa, né? Na verdade, fora do padrão. Então, exatamente, fora do padrão. Então, é um ser que nasce com os dois órgãos sexuais e como um dos dois não é tão desenvolvido, a família decide cortar. Simples assim. E depois o ser, aquela pessoa, fica numa confusão eterna. Acaba que fica uma mulher, mas fica uma mulher masculinizada e em conflito com essa sexualidade. Porque não tem problema, pode ser uma mulher masculinizada, mas não pela escolha. Foi por causa de uma intervenção que ele não escolheu, ou ela não escolheu. Então, assim, é uma loucura isso, né? Uma violência. Engraçado, porque a gente, como não sabia o sexo, a gente se preparou também para que fosse intersexo, né? Que hoje em dia é o nome que eles gostam que sejam chamados, que é o vulgo hermafrodita, mas é chamado de intersexo.
Ah, Vou tá. fazer um parênteses. Luísa é quase doutora nesse assunto, viu, Inga? Não, mentira. Ah, Se você quiser uma aula, ela estudou eu- bastante. Porque a então, gente tem intersexo é o nome de hermafrodita? a gente chama vulgo hermafrodita, mas eles não gostam de que chame de hermafrodita, porque já caiu numa coisa depreciativa. E Entendi. a gente tende a botar tudo no gênero, né? Que é homem e mulher. E a gente acha também que no sexo biológico é pinto ou xoxota, né? Macho ou fêmea. E a natureza mostra que essa divisão binária é uma bela de uma bobagem humana, meramente humana, porque a natureza ela não é binária. Ela tem 50 tons de cinza. Então você vai ter, né? O macho, a fêmea, e no meio você vai ter uma série de espectros. Então, você às vezes vai ter pessoas que têm variações no cromossomo, ou seja, por exemplo, eu posso ser intersexo e nem sei, ou seja, eu tenho todo um fenótipo feminino, todas as minhas gônadas são de fêmea, mas o meu cromossoma ele pode ser ter o Y, né? Porque o Y é do homem, entre aspas. Então, na verdade, tem estudos que mostram que nem de 1 até 1.500, eu acho que esse está falando de uma pessoa a cada 1.500 ser hermafrodita, é aquele que é intersexo perfeito, digamos, que tem os dois aparelhos reprodutivos inteiros, que são os mais raros. Mas existe uma série de intersexo, assim, uma série de variações. E a gente vê, a maioria das pessoas vê como uma anomalia. E, na verdade, é um tesouro da natureza. Olha só, um ser que pode ter dois sistemas reprodutivos completos. Tem pessoas que têm pinto e podem ter barriga de grávida, ou seja, existem pessoas que têm pinto, xoxota e engravidam e têm bebês. E elas não querem cortar o pinto e não querem tirar a xoxota, elas querem ser do jeitinho que elas nasceram, do jeitinho que a natureza fez. E que é lindo, né? A gente que acha que é anormal e não é. E novas maneiras de se relacionar com os seres, né? Assim, se é homem ou se é mulher. Eu sou muito. Caramba, tem gente que fica assim, horrorizado com esse tipo de liberdade, porque também a gente não está preparado para ser livre. Então, Exato. hoje eu vejo os jovens, enfim, fica com a pessoa do mesmo sexo, fica com outra com a pessoa, né, do sexo oposto, e às vezes, numa mesma existência de uma pessoa, a pessoa pode estar, né, enfim, com o sexo oposto durante um tempo, depois vai experimentar pessoas do mesmo sexo outro tempo. Então, assim, cada vez mais eu tenho visto pessoas que não se apaixonam pelo homem ou a mulher X ou Y, literalmente, mas se apaixona pela pessoa. E aí, depois, num segundo momento, vem essa questão do gênero, né? Se é homem ou se é mulher. Então, a gente não está preparado para ter liberdade, porque a gente fala que quer liberdade, mas a gente se amarra numa relação, a gente se amarra no emprego, a gente se amarra numa casa. A gente não está preparado, a gente só fala que quer. A gente enxerga, na verdade, os rótulos, né, Ingra? Ao invés de enxergar aquilo que está por trás do rótulo. Né? Às vezes você olha uma mulher, você acha que ela é uma mulher, que é do jeito que você pensou, às vezes até uma mãe, e aí você vai conversando, você descobre que tem muitas outras cores e possibilidades ali atrás daquele rótulo. E tem países como a Alemanha, por exemplo, que já estão à frente disso com relação ao sexo biológico, né? Ao nascer, você já pode ser fêmea, macho ou... Falta 2 minutos. Fala rapidinho esse aí, que falta 2 minutos, vai encerrar. Na Alemanha, então, você pode ter um terceiro sexo biológico, que você pode registrar a criança ao nascer, que é o indefinido. Então, tem outros países também, então, assim. Então, acho que daqui para frente, da geração de Martim para frente, já vamos ter muitas novidades e novidades positivas. Coisa boa. Quer deixar mais uma palavra, João? Eu não acompanhei toda a conversa. Prefiro Você tá com sono, né, irmão? Eu estava ali na missão de cuidar de Martim enquanto o Lulu estava. Gratidão, casal amado. Obrigada a você. Martim. Eu amei essa conversa. Nossa, eu aprendi tanto. Depois que eu tive o Gui, fui aprendendo. Muita coisa foi cruzando o meu caminho. Mas tem sido importante, porque eu tenho ressignificado minha relação com ele. E também tenho transmitido conhecimentos para mães,
né, que estão se preparando para ter filho. Isso. E Esse que foi o objetivo da live também, né, Cunha? Não só compartilhar a nossa experiência, mas inspirar mulheres que tenham experiências positivas. E as que não tiveram experiências positivas se sintam muitíssimo acolhidas, vocês fizeram o que foi possível. E com essa experiência que foi negativa, vocês podem transformar dor em luz e também passar para frente, né, as experiências que podem ser positivas. Claro, com certeza. Vamos aprendendo e vamos evoluindo junto com eles, junto com os filhinhos. Beijo aí, Renata, Obrigada.